Bom dia, hoje nós falaremos sobre os elementos de Euclides e dividiremos nossa exposição da seguinte maneira. Primeiro vamos falar um pouco sobre quem foi Euclides, tá certo? Euclides, pouquíssimo se sabe sobre a vida de Euclides. Sabe-se que ele foi, por fontes posteriores, relatos, que ele foi um dos diretores da academia, que corresponde mais ou menos à universidade com o museu em Alexandria. Há várias anedotas, relatos sobre Euclides e algumas posições de historiadores da matemática hoje. Alguns dizem que Euclides realmente existiu e escreveu os elementos, além de outras obras. Ele escreveu vários e vários outros livros, um deles sobre cônicas, que se perdeu. A gente sabe por referências posteriores que ele escreveu esse livro sobre cônicas. Ele escreveu um livro sobre ótica, ele escreveu um livro sobre problemas de geometria, mas pouquíssimo se sabe sobre a vida dele. A opinião prevalecente é essa primeira aqui, que Euclides realmente existiu e escreveu os elementos, além de outras obras. Alguns outros historiadores da matemática afirmam que Euclides foi simplesmente um líder de um grupo de matemáticos que escreveram individualmente parte dos elementos. Essas pessoas que dizem isso se baseiam no fato de que os elementos são uma obra muito assim heterogênea, com diferenças de estilo, diferenças de exposição matemática. Então, baseados nisso e em alguns outros fatos, outras interpretações, alguns historiadores afirmam que realmente o que Euclides fez, no certo sentido, foi coordenar a elaboração dos elementos. Finalmente, poucos dizem que Euclides não existiu. Foi o nome escolhido por um grupo de matemáticos de Alexandria. Da mesma maneira que, atualmente, nos tempos modernos, no século XX, um grupo de matemáticos adotou o pseudônimo de Nicolas Bourbaki e escreveu dezenas e dezenas de obras com esse nome. Mas a opinião prevalecente entre os historiadores da matemática é que Euclides realmente foi uma figura histórica, embora muito pouco se saiba sobre a vida dele. Dá para localizar o período em que ele viveu, baseando-se em testemunhos que se referem a ele. Nasceu depois de fulano, o tempo de fulano, viveu antes de fulano, coisas desse tipo. Mas o que nos interessa é estudar uma obra específica de elemento de Euclides, os elementos, que foi uma obra extremamente influente para a matemática. Inclusive, os elementos de Euclides, num certo sentido, definiram o paradigma do que é matemática, como é que você faz matemática. Qual é o método dos elementos? O método dos elementos é o método que os matemáticos chamam o método lógico-dedutivo, no qual, a partir de certos princípios, os primeiros princípios, que são os teoremas, as definições, os axiomas, você deduz teoremas. Como é que você deduz isso? Usando o método dedutivo, que é o tipo de argumentação aceita em matemática. Da mesma maneira que o poeta tem um tipo de argumentação, o político tem um tipo de argumentação, o advogado tem um tipo de argumentação, os matemáticos têm um tipo aceito de demonstração, que é o método da demonstração matemática, para garantir que não cometem erros a chegar aos seus resultados. E nós vamos estudar um pouco da estrutura dos elementos, depois a equivalência de áreas e o teorema de Pitágoras, a quadratura de figuras planas e, finalmente, a álgebra geométrica dos gregos. Então, eu já falei sobre o método usado nos elementos. A estrutura dos elementos. Em primeiro lugar, os elementos se dividem em 13 livros. Você não deve pensar nisso, que os elementos são uma obra gigantesca, uma verdadeira enciclopédia, que são 13 volumes. São 13 livros, quer dizer, 13 capítulos, 13 partes. E outra impressão que existe é que os elementos são um livro que trata somente de geometria. Isso não é verdade, como nós vamos ver.
E as proposições dos elementos são de dois tipos: teoremas e problemas. Teoremas, um teorema se propõe a demonstrar alguma coisa. Por exemplo, em um triângulo retângulo, o quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma dos quadrados construídos sobre os catetos. Ou que outro teorema: as alturas de um triângulo se encontram em um único ponto. As medianas de um triângulo qualquer se encontram em um único ponto. São teoremas. Você demonstra esses teoremas usando somente as definições, os primeiros princípios, os axiomas e as definições, teoremas já demonstrados. Você não pode, em princípio, usar nenhuma outra coisa fora isso. E as construções são problemas para você construir. Por exemplo, a primeira proposição dos elementos de Euclides, a proposição 1, a proposição 1 do livro 1, que será normalmente denotado assim, é um problema de construção. Ele pede para, dado um segmento, construir um triângulo equilátero com esse segmento como lado. Todo mundo conhece esta construção, é extremamente simples, elementar. Você, com centro nesse ponto e raio igual a B, você traça o círculo. Com centro em B e raio AB, você traça outra circunferência. O ponto de encontro, você marca, isso aqui vai ser exatamente o ponto C. Aí ele faz a construção e depois mostra por que a construção é correta. Isso aqui é fácil de ver. Observe o seguinte: C está sobre o círculo de centro A e raio AB. C está sobre o círculo de centro B e raio AB. Então, decorre imediatamente da definição de círculo e de raio que AC é igual a BC. Então, é o primeiro resultado dos elementos. Então, não é um teorema, é uma construção. Ele pede para que se construa algo, um objeto geométrico. Então, nos elementos, há muitas e muitas construções, algumas bem simples como essa, algumas outras bem elaboradas. Por exemplo, no livro 4, um ponto alto do livro 4 é ensinar como construir o pentágono regular inscrito em um círculo, ou equivalentemente o decágono regular inscrito em um círculo. E todas as construções que Euclides efetua nos elementos, ele permite que se use somente a régua e o compasso. Mais tarde, hoje, falaremos um pouco sobre essa restrição, a exigência para o uso da régua e compasso. Então, eis os tipos, todas as proposições, tudo que está nos elementos são ou teoremas ou construções. Os elementos não são uma obra didática. Você não encontra exercícios, você não encontra aplicações, você não encontra nada que não sejam ou teoremas ou construções. E como é que eles se dividem? Grosseiramente, dos livros 1 a 6, ele lida com figuras planas. Isso é grosseiramente, porque em verdade no livro 5 ele lida com grandezas. Grandezas podem ser comprimentos, áreas, volumes e outros tipos de grandeza. A parte dos livros de 7 a 10, grosseiramente ele lida com números. Isso é grosseiramente porque o livro 10 ele vai trabalhar com segmentos incomensuráveis, o que a gente chamaria de hoje a classificação de números irracionais. E, finalmente, dos livros 11 a 13, ele lida com geometria espacial. Aos poucos, até a Idade Média, foram acrescentados mais 2 livros espúrios aos elementos. Algumas edições dos elementos chegam a ter 15 livros, mas é reconhecido hoje em dia que são adições espúrias, de baixa qualidade, aos elementos. Tá certo? Em verdade, a história dos elementos é muito interessante, tá certo? Porque o primeiro texto
completo dos elementos que a gente tem é de uns 600 anos depois de Euclides. Não se sabe exatamente o que Euclides escreveu, porque só bem mais tarde, 600 anos depois, é que há um registro completo dos elementos. Tanto assim que há várias edições em que você nota diferenças entre elas, entre várias edições. Algumas edições, por exemplo, o quinto postulado de Euclides está entre os postulados, ou em algumas outras edições está entre os axiomas, porque naquela época havia uma diferença entre postulado e axioma. Hoje em dia nós chamamos tudo de axioma. Mas, com um pouco mais de cuidado, qual é a divisão dos elementos? No livro 1, são os resultados básicos de geometria plana. Por exemplo, ele ensina a construir, como já falei, um triângulo equilátero, e vários e vários resultados de geometria plana. Ele mostra que se duas retas, os ângulos alternos internos são iguais, a soma deles são igual se eles são iguais a π sobre 2, então as duas retas são paralelas, e muitos outros resultados básicos, sem os quais você não consegue fazer geometria plana. No livro 2, essencialmente, ele estuda a geometria do retângulo, resultados relativos a retângulos, ou configurações nas quais aparecem retângulos, o objeto dominante é um retângulo ou alguns retângulos. O livro 3 é dedicado à geometria do círculo. Então, círculos, cordas, secantes, potência de um ponto em relação ao círculo, todos esses resultados interessantes sobre os círculos. E o livro 4, ele estuda polígonos regulares e o círculo. Polígonos regulares inscritos ou circunscritos a um círculo. O ponto alto desse livro, como eu já expliquei, é exatamente a construção do decágono, ou equivalentemente a pentágono regular inscrito em um círculo. Agora, uma coisa interessante é o seguinte: todos nós, quando fizemos nossos cursos do ensino médio, aprendemos que as alturas de um triângulo se encontram em um ponto. Você procura os elementos, nos elementos você nunca verá esse teorema. Por quê? Porque os elementos para os gregos eram as peças essenciais a partir das quais você pode construir um corpo do conhecimento. Então, os elementos de Euclides seriam as proposições essenciais de geometria a partir das quais você podia se dedicar ao estudo da matemática. Então, inclusive, há uma longa história de matemáticos que escreveram os elementos. A gente sabe disso por causa de uma obra bem posterior de Proclus. Ele incluiu um resumo de uma história da geometria escrita por Eudemo. Essa história da geometria se perdeu totalmente. A única coisa que a gente tem é esse resumo que Proclus transcreve, e nesse resumo ele enuncia uma série de matemáticos que escreveram elementos. Aí, no fim ele diz: por fim, temos Euclides, que aperfeiçoou o que tinha sido feito por fulano, acrescentando geometria, demonstrações, ou aperfeiçoando as demonstrações já existentes. Tá? Então, depois, nós temos no livro 5, a teoria das proporções de Eudoxo. No livro 6, ele aplica a teoria das proporções de Eudoxo ao estudo das figuras planas semelhantes. Hoje, aqui nessa primeira parte da aula, nós vamos falar somente não falaremos da teoria das proporções de Eudoxo, nem de figuras planas semelhantes. Isso será objeto de uma outra palestra. O livro 7, ele trata de aritmética básica, é o que nós chamamos, para os gregos, eles chamavam de aritmética, para nós seria a teoria dos números elementar, define, por exemplo, o que é o máximo divisor comum, dá o algoritmo de Euclides para achar o máximo divisor comum de dois números, coisas desse tipo. Define o que é número primo, número composto,
chega perto de demonstrar o teorema fundamental da aritmética, mas não o demonstra, mostra que existe uma infinidade de números primos, tudo isso é feito nessa parte. E o livro 8, ele estuda números em progressão geométrica e tipos especiais de números, números quadrados, números cubos, coisas desse tipo. E progressões geométricas, só que ele chama progressões contínuas. E no livro 9, ele estuda a teoria dos pares e dos primos, como é que os teoremas relativamente a números pares e números primos, além de continuar com o estudo dos números em progressão geométrica. São os livros um pouco desorganizados, sem uma separação clara entre seus assuntos, ao contrário dos livros de 1 a 4, 5 e 6, que alguns deles são extremamente bem organizados. Esses livros aí há uma certa mistura dos assuntos. E depois do livro 9, nós temos o livro 10, que ele estuda segmentos de retas incomensuráveis. Modernamente, nós diríamos que ele estuda certos tipos de números irracionais. Esse é um livro, para nós, com uma visão diferente da matemática, uma linguagem diferente, hábitos mentais diferentes, é um livro difícil de ser entendido. Tanto assim que até se diz, né, que esse livro é a crux mathematica, a cruz dos matemáticos, uma cruz pesada de carregar. Exige um certo esforço para você penetrar no espírito do livro 10 e poder apreciar devidamente o que é que Euclides faz. E, finalmente, os últimos 3 livros são dedicados à geometria espacial. O livro 11 são resultados básicos de geometria espacial, retas perpendiculares a planos, planos paralelos, coisas desse tipo, ângulos sólidos. O livro 12, ele estuda áreas e volumes e o método de exaustão de Eudoxo, que era o método que os gregos usavam para evitar o recurso ao que nós chamaríamos hoje de processos infinitos de limites. E, finalmente, o livro 13, os sólidos platônicos, nos quais Euclides faz aquela demonstração da qual nós nos lembramos do ensino médio, de que existem exatamente 5 poliedros regulares. Tanto, o fato de que Euclides dedica um livro a isso, fez com que um neoplatônico, bem mais tarde, dissesse que o objetivo de Euclides, ao escrever os elementos, era fazer a construção desses sólidos. Ou seja, esse neoplatônico, de que viveu uns 600 anos depois, afirma que Euclides era platônico e que o objetivo dele em escrever toda a obra era chegar à construção desses sólidos. Em verdade, nos últimos tempos, tem ficado cada vez mais claro o papel da música teórica grega nos elementos. Muitas proposições dos elementos só fazem sentido, você só aprecia seu encadeamento, seu papel no todo dos elementos, se você está familiarizado com a música teórica dos gregos. E agora nós vamos falar um pouco sobre coisas feitas nos 4 primeiros livros dos elementos. Com o livro 5, há uma ruptura, ele introduz a teoria das proporções das grandezas em proporção, que devida a Eudoxo, que vai ser objeto de outra aula, que é também um ponto alto dos elementos, que resolve o problema de como você trabalhar com grandezas incomensuráveis. Por exemplo, quando nós dizemos que a área de um retângulo é o produto da base pela altura, é facílimo demonstrar isso se, por exemplo, a base e a altura são números racionais. Mas, por exemplo, se essa altura mede π e essa base mede E, o número E, então, demonstrar que a área desse retângulo é π vezes E, isso aí exige na nossa linguagem, nas nossas técnicas modernas, o uso de limites ou, como os gregos fariam, o uso da teoria das proporções, dos números das grandezas em proporção de Eudoxo. Você conseguiria demonstrar isso.
é um dos pontos altos da matemática grega. Então nós vamos falar hoje, basicamente, sobre a matemática dos elementos, do livro 1 ao livro 4. E uma coisa extremamente importante nessa parte é a equivalência de áreas e o teorema de Pitágoras. Equivalência de áreas é um assunto usado, uma técnica, uma técnica matemática, uma maneira de trabalhar em matemática, usado desde os babilônios, que modificavam figuras mantendo suas áreas. A primeira observação que eu queria fazer é que nós vamos usar a terminologia grega quando nós dissermos que duas figuras são iguais. Isso pode querer dizer ou que elas são, na nossa linguagem moderna, congruentes, ou que elas têm a mesma área. Hoje em dia nós distinguimos claramente essas duas coisas. Para os gregos não havia distinção. Ou elas são congruentes, ou têm a mesma área. Por exemplo, você pode muito bem dizer que esse retângulo é igual a esse quadrado se eles tiverem exatamente a mesma área. Tá certo? Mas então eu usarei livremente essa terminologia. Fica claro do contexto com que significado eu estou usando a palavra igual. Então nós vamos aos que os gregos fizeram. Isso certamente é muito anterior a Euclides, é bem anterior a Euclides. O que eles fizeram foi explicitar e demonstrar a validade de certos procedimentos que eram usados livremente, sem, pelo menos que nós saibamos, nenhuma demonstração. Por exemplo, a gente sabe que em torno de 1800, 2000 anos antes de Cristo, já os indianos usavam nos seus trabalhos sobre altares o que nós chamamos de teorema de Pitágoras. Os babilônios, como já foi falado de uma palestra passada, eles usavam o equivalente ao teorema de Pitágoras. Não se sabe como é que eles chegaram a esses resultados. Se foi empiricamente, por experiência, por tentativa e erro, não há a menor noção de demonstração, não conhecemos a menor ideia de demonstração desses resultados. Então, o que os gregos fizeram foi explicitar esses fatos e demonstrá-los. A primeira coisa que Euclides demonstra é o seguinte: se eu tiver duas retas paralelas e tiver dois paralelogramos A, B, C, D. Dois paralelogramos, esse é um paralelogramo contido pelas essas duas paralelas. Então, dois paralelogramos com a mesma base, A, B, E, F. Então, esses dois paralelogramos estão contidos entre duas paralelas, eles têm a mesma base AB. Então, a primeira coisa que Euclides demonstra é que esses dois paralelogramos são iguais. Todos nós conhecemos essa demonstração, é uma demonstração interessante. Aliás, nos últimos anos do ensino fundamental ou no ensino médio, é bem mais interessante fazer uma demonstração desse tipo do que mandar o aluno calcule a área de um paralelogramo, ou calcule a área de um retângulo, coisas desse tipo. A maior parte dos exercícios, dos problemas de geometria que você vê nos últimos anos do ensino fundamental e mesmo no ensino médio, são simples aplicações numéricas, cálculo usando fórmulas. Tá certo? Você não pensa nas figuras, você não pensa nos objetos geométricos como seres que você pode manipular e cujas propriedades você pode explorar. Então, o primeiro resultado que Euclides demonstra é esse.
Tá certo? Vocês certamente conhecem essa demonstração. Eu vou deixar como exercício para vocês trabalharem nisso. É facílimo. Ele, essencialmente, ele formaliza uma técnica de corte e cole, de cortar pedaços de figuras e recolá-los como os babilônios faziam para resolver certos problemas de matemática, tá certo? Então, em particular, qualquer paralelogramo é igual a um retângulo. Você toma um retângulo de mesma base, eleva perpendiculares, então isso aqui, esse retângulo, é igual a esse paralelogramo e esse paralelogramo. Isso aí já nos permite transformar qualquer paralelogramo em um retângulo. Uma observação. Euclides, você nunca não encontra em Euclides, jamais encontra em Euclides, por exemplo, o seguinte fato: a área de um retângulo é a base vezes a altura. Euclides ensina a comparar retângulos. Esse retângulo é 2 vezes aquele, esse retângulo é igual àquele, esse retângulo é menor do que aquele, coisas desse tipo, tá certo? Então, é sempre comparando. E a figura padrão para comparar figuras é o quadrado. Tá certo? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Um dos objetivos que os elementos, até o livro 4, resolve completamente, é dado uma figura plana poligonal qualquer que seja a figura plana poligonal, construir, obviamente, usando somente régua e compasso, um quadrado cuja área seja igual a dessa figura, ou seja, na terminologia grega, um quadrado igual a essa figura. Isso quer dizer fazer a quadratura desse polígono. Quadrar o polígono. Daí vem a expressão famosa, fazer a quadratura. E uma vez resolvido o problema de fazer a quadratura de uma região poligonal, o passo seguinte era fazer a quadratura de outras figuras. Figuras que fossem limitadas não por segmentos de reta, mas por curvas. E a figura mais simples, limitada por uma curva, é a circunferência. Daí vem o famoso problema de fazer a quadratura do círculo, ou seja, usando somente régua e compasso, achar um quadrado igual àquele círculo. E esse problema da quadratura do círculo, os gregos não conseguiram resolvê-lo usando somente régua e compasso. Eles têm várias e várias soluções, algumas delas muito bonitas, muito engenhosas, para resolver esse problema, usando outras técnicas, outras ferramentas matemáticas, outras curvas. Mas, dentro do padrão imposto por Euclides de usar somente a régua e o compasso, é impossível, a gente sabe hoje, na disciplina de álgebra, possivelmente vocês vão ver isso, que é impossível, usando somente régua e compasso, fazer a quadratura do círculo, como também é impossível, usando somente régua e compasso, fazer a trissecção do ângulo ou fazer a duplicação do cubo. Todos esses problemas, que são chamados os problemas clássicos dos gregos, os problemas clássicos da geometria grega, todos eles se resolvem usando outras ferramentas, outras curvas. Algumas soluções são extremamente engenhosas, bonitas, mas com essa restrição de usar somente régua e compasso é impossível resolvê-los, como nós sabemos, desde o século XIX. Então, a primeira coisa que Euclides fez nessa linha de equivalência de áreas, que nos levará ao teorema de Pitágoras, é mostrar que 2 paralelogramos situados entre 2 paralelas são, na terminologia dele, iguais. Observe que na demonstração, se vocês forem quando vocês se sentarem para fazer a demonstração, há 2 casos a considerar. Um deles é esse, em que DC é disjunto de FE, e há um outro caso a considerar, está aqui, a base AB
esse paralelogramo aqui, DC, e esse paralelogramo aqui, é F, em que os DC e FE não são segmentos de reta disjuntos. Então, é necessário modificar os cortes e colagens que você faz para levar em conta esses dois casos. Isso é uma característica de Euclides. Em geral, algumas vezes, há teoremas que você tem que estudar vários casos. Ele apresenta, em geral, somente um caso, deixando ao leitor o trabalho de investigar, de verificar como é que a demonstração que ele faz pode ser adaptada para lidar com os outros casos. Bem, uma vez demonstrado isso aí, então depois Euclides demonstra o seguinte: se eu tiver dois triângulos com bases iguais, AB, CD, e compreendido entre duas paralelas, AB, CD, F, então eles são iguais. Ele faz, como todo bom matemático, ele faz esse problema recair no anterior, completa esses triângulos a paralelogramos, usa o resultado anterior e chega aonde quer. Uma pergunta a vocês, um problema para vocês pensarem. Esse problema é facílimo de resolver usando essa metodologia, essa maneira de Euclides atacar áreas de figuras. Se preocupar com a figura e não com a medida de sua área, com os números. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Todos nós sabemos, desde a mais tenra infância, nos ensinam que a área de um triângulo ABC é um meio do comprimento da base, que eu vou chamar a base de B, vezes o comprimento da altura. A gente abrevia isso dizendo, é metade da base vezes a altura. Muito bem. Ora, um triângulo não tem uma única altura. Por exemplo, se eu considerar BC como base, você vai ter essa altura aqui, a galinha. Por que é que, se você aplicar a fórmula, metade do comprimento da base vezes a altura, você obtém o mesmo número nos dois casos? Quer você considere AB como base e CE como altura, quer você considere CB como base e AF como altura. Por quê? Isso fica um exercício interessante para vocês pensarem. Trabalhando como Euclides faz, como os matemáticos gregos faziam, não é só Euclides que fazia assim, é a maneira de pensar dos matemáticos gregos, esse problema se resolve extremamente fácil, de maneira extremamente fácil. Não tem mistério. Então, pensem nisso, é um desafio para vocês trabalharem isoladamente ou em conjunto. Um outro resultado que Euclides demonstra nessa procura de trabalhar com equivalência de áreas, que vai nos levar até a quadratura de uma figura, de uma região poligonal, é o seguinte: se eu lhe der um paralelogramo qualquer, A, B, C,
D. Tome um paralelogramo qualquer. A, B, C, D. Trace a diagonal AC. Trace uma das diagonais, AC no nosso caso. Pegue um ponto P totalmente arbitrário sobre a diagonal. Trace essa paralela EF a AB. Trace a paralela GH a AD. E considere o que Euclides chama, que os matemáticos gregos chamavam, os complementos em relação à diagonal. Os paralelogramos complementares em relação à diagonal. Que é isso aqui. E é isso aqui. Então Euclides, nos elementos, afirma que esses dois complementos são iguais. Ou seja, que na nossa linguagem moderna, que a área de EP HD é igual à área de PGBF. A demonstração é extremamente simples, também é muito mais interessante do que sair fazendo exercício numérico sobre áreas, pondo X, tentando resolver coisas. É o seguinte, antes de chegar a esse ponto, bem no início dos elementos, Euclides já tratou dos casos de que nós chamamos de congruência de triângulos. É o LAL, ALA, aqueles casos clássicos de congruência de triângulos. Então observe o seguinte. Esse triângulo, o triângulo A, vamos escrever aqui desse lado, tentar organizar o nosso raciocínio. Vamos tentar mostrar como é que um matemático grego, como é que Euclides, em particular, pensava nesse problema, como é que ele o resolvia. Então, o triângulo A, vou denotar assim o triângulo A, C, D, é esse triângulo. ACD é igual ao triângulo ACB. Porque Euclides já demonstrou que lados opostos de um paralelogramo são iguais, então AB é igual a DC, BC é igual a AD, AC é igual a AC. Então, é o caso que nós chamamos de LLL, então esses dois triângulos são congruentes na nossa linguagem, na linguagem deles são iguais. Pela mesma razão, pensando exatamente da mesma maneira, o triângulo APE é igual ao triângulo APG. E o triângulo PCH é igual ao triângulo PFC. Eu relembro que eu estou usando igual no sentido grego. Aqui nós chamaríamos isso hoje de congruentes. Muito bem. Então, isso é igual a isso, isso é igual a isso, isso é igual a isso. Desse aqui, tire esse e esse. É exatamente a linguagem que os gregos usam. Dessa figura, desse triângulo, você retira essa e essa. Então, dessa você retira esse e esse. Então, o que sobra? O que é que sobra? Sobra exatamente o paralelogramo EPHD e o paralelogramo PGBF. Então eles são iguais. Se de é um dos axiomas de Euclides lá no início. Se de coisas iguais, se de grandezas iguais, você retira partes iguais, os resultados são iguais. Exatamente o que eu usei aqui. De grandezas iguais, são aqueles dois triângulos. A grandeza aí não é a área, é o triângulo. Tá certo? É toda a figura.
Se coisas iguais, você retira coisas iguais, os resultados são iguais. Parece um resultado extremamente inofensivo, mas mais tarde ele vai desempenhar um papel importante. Agora, com isso aí, já é suficiente isso já fizemos, para demonstrar o teorema de Pitágoras, que é a proposição 147, um dos teoremas muito mais importantes de geometria, é conhecido praticamente por todo mundo. Eu me lembro que eu tenho uma filha que, quando ela estava no ensino básico, que o professor passava um problema de matemática para ela, ela perguntava: papai, resolve por Pitágoras ou por Tales? Porque ele achava que qualquer problema tinha que ser resolvido usando Pitágoras ou por Tales. Ou seja, todo mundo que foi à escola, que tem uma certa escolaridade, conhece o teorema de Pitágoras. Agora, acontece que o teorema de Pitágoras hoje em dia perdeu muito do seu poder, do seu significado, porque ele foi transformado num simples resultado algébrico, num simples resultado aritmético. Se você tiver um triângulo retângulo, de lados hipotenusa A e catetos de comprimento B e C, A é o comprimento da hipotenusa, então nós traduzimos isso que o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E você perdeu toda a geometria subjacente a esse resultado. Em verdade, o que Euclides e qualquer outro matemático grego da época faria é o seguinte: se eu tiver um triângulo retângulo, o quadrado construído sobre a hipotenusa, ou simplesmente o quadrado sobre a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados construídos sobre os catetos. Era essa a formulação original do teorema. É geométrico, lida com as figuras. Não está medindo áreas, ele está trabalhando diretamente com as figuras, tá certo? Ou seja, para os gregos, na geometria grega, a área era um atributo indispensável, intrínseco à figura, sua configuração geométrica. A partir do século XIX, você pensa hoje a área como uma função que transforma, que é associada a uma figura cujo resultado é um número real. Isso é extremamente eficiente, isso permite generalizar a noção de área, mas você perde esse significado intuitivo, bem geométrico, bem ligado à figura que a área tem. Então, como é que Euclides demonstra esse teorema? A demonstração é interessante. Isso aí no texto vocês verão uma demonstração tentando mostrar como é que Euclides pensou, que os matemáticos gregos, por exemplo, Euclides, eles evitavam cuidadosamente o movimento. É uma geometria estática. Você não tem transformações, você não tem... tudo estático. Então, mas vamos mostrar que certamente é muito plausível pensar que Euclides concebeu, viu a verdade do teorema, pensando dinamicamente, aí sentou e transformou aquilo em um raciocínio rigoroso. Isso aqui é o teorema de Pitágoras em um manuscrito do Vaticano, escrito em grego, está muito amarelado pelo tempo. Aqui na página esquerda, no meio da coluna esquerda da página direita, vocês veem a figura e o texto é todo escrito em grego. Eu não me recordo agora exatamente de que época é esse manuscrito. Essa é uma das preciosidades do Vaticano. Então, vamos tentar mostrar como é que Euclides demonstrou esse teorema.
O resto são tecnicalidades para mostrar que certos segmentos são perpendiculares ou são paralelos, que certos ângulos são iguais. Tudo é para tornar o raciocínio lógico, bem preciso. Mas a ideia é simples. Então, e se você aprender, perceber essa ideia, você nunca mais vai esquecer a demonstração do Teorema de Pitágoras. Da maneira, por exemplo, que eu aprendi na minha época, não era nem no ensino médio, era no ginasial, que corresponde do 6º ao 9º ano. Era uma demonstração que a gente decorava, porque o professor avisava que na prova vai cair o Teorema de Pitágoras, então todos nós, cuidadosamente, decorávamos a demonstração. Mas, passada a prova, um dia depois, a gente era incapaz de repetir aquela demonstração, porque nunca mostravam como é que Euclides pensou. Aliás, se vocês entrarem na internet, há um site que tem um applet Java, que você pode fazer isso dinamicamente, a figura se movimentando. Também, quem tiver acesso ao Cabri Geometry, há um dos exemplos que vem com o Cabri, é exatamente esse, demonstrar o teorema, vendo as figuras se movimentar. Então, isso aí fica como referência. Deixa eu tentar reproduzir aqui, mostrar para vocês como é que Euclides pensou. Então você tem o seu triângulo. Você tem os quadrados. Aqui é BC, meu triângulo é BCG. BCG é o triângulo retângulo. BC é sua hipotenusa, então eu quero mostrar que esse quadrado é igual a esse quadrado mais esse quadrado. Muito bem. Então, o que Euclides fez, a minha figura não está muito bem feita, mas aquela lá está feita com cuidado. Ele, observe o seguinte, se eu mostrar que metade do quadrado ABGF mais metade do quadrado GCKH é igual a metade do quadrado do quadrado DECB, eu terei demonstrado o teorema. Eu simplesmente multiplico tudo por 2 e chego onde eu quero. Então o que eu vou demonstrar primeiro é que metade, eu vou desenhar assim metade, 1/2 do quadrado ABGF é igual, vou mostrar que a metade desse quadrado, do quadrado ABGF, é igual a metade do retângulo BDL. Depois a gente demonstra que metade do quadrado GCKH é igual a metade do retângulo LEC. Então o teorema está demonstrado. Agora, a demonstração de que a metade do quadrado ABGF é igual a metade do retângulo BDL é linda. É realmente espetacular. Então, você baixa essa perpendicular. É a perpendicular GL. Aqui está. Você une A a C. Não, vamos começar daqui. Assim. Tome essa metade aqui. Então, vou mostrar aqui isso e tome essa metade aqui. Vou mostrar que isso é igual a isso. Então, isso todo será igual a todo esse retângulo. Então, faz o seguinte. Isso, essa reta, esse segmento é paralelo a isso aqui. Porque isso aqui é um quadrado, então os lados opostos são iguais. Então, essa reta aqui é paralela àquela. Então, se eu deslocar
esse ponto que eu chamei de F, ao longo dessa reta, até chegar em C, esse vai se deformando assim. No fim, você obtém o triângulo ABC. Você obtém isso aqui. Então, esse triângulo ABC é igual ao triângulo ABF. ABC é igual ao triângulo ABF. Porque eu simplesmente são triângulos com a mesma base, compreendido entre duas paralelas. Eu posso deslocar o vértice superior, os triângulos, na linguagem, nossa linguagem atual, eles têm a mesma área. Tá certo? Muito bem. Agora você faz o seguinte. Pega esse triângulo ABC, com o centro aqui, você vai girá-lo até ele ficar assim. Aí tem toda uma demonstração que os ângulos são iguais, que você realmente pode girar quando você transforma isso em... Mas o que você faz é isso, você pega isso aqui, essa figura, e gira, isso vem para cá, isso vem para cá, e isso vem para cá. Ou seja, AB vai para BCG, BC vai para BD, e AC vai para GD. Aí agora o seguinte, BD é paralelo a GL, porque de G eu baixei a perpendicular sobre esse lado do triângulo, do retângulo, do quadrado. Então, você tem esse triângulo aqui de base BD, e esse vértice G, você desloca o vértice G ao longo dessa paralela. A área desses triângulos não se alteram. Então, no fim, você vai ter exatamente, você vai ter exatamente isso aqui. Então, eu mostrei que essa área que está sombreada em roxo é igual a essa área que está sombreada em azul. Essa área sombreada em roxo é metade da área do quadrado. Essa área sombreada em azul é metade da área do triângulo, do retângulo. Então, a área do quadrado é igual à área do retângulo. Aí eu repito a mesma brincadeira, trabalhando agora com o triângulo BCK. Faça exatamente a mesma brincadeira, eu não vou repetir, porque a figura já tem muita reta, se eu for fazer isso agora, vai ficar sobrecarregado, mas você repete exatamente o mesmo raciocínio. Desloca ao longo de paralelas, gira e vai ocupar metade desse retângulo LEC. Aí o teorema está demonstrado. Então, se você entender isso, todo o resto, vocês encontrarão a demonstração completa no livro texto. Vocês vão ver, tal reta é paralela a essa, tal reta é perpendicular a ela, logo tal ângulo é igual. Tudo é para mostrar que matematicamente o que nós fizemos aí está certo. Mas o que eu certamente sou capaz de apostar qualquer coisa, que certamente a maneira que Euclides pensou foi essa, de modificar as figuras. Ele tinha preparado todo o terreno para isso, mostrando que triângulos entre paralelas são iguais, todas as ferramentas estavam prontinhas. Então, realmente, é um teorema espetacular. É um teorema extraordinário. Ele pode ser generalizado para o R3, para o Rn, etc, etc. Realmente ele é que define a chamada métrica euclidiana no Rn, tá certo? É usando exatamente isso aí. Muito bem, então agora vamos ver como é que nos elementos Euclides resolve o problema de fazer a quadratura de qualquer
região poligonal. Deixa eu lembrar para vocês o que é fazer a quadratura de uma figura. Se eu te dou uma figura, fazer a quadratura dessa figura é construir, e Euclides exige que isso seja feito usando somente régua e compasso, é construir um quadrado igual a essa figura. Como eu já expliquei, nos elementos, Euclides resolve completamente esse problema para regiões poligonais. Para regiões não poligonais, usando somente régua e compasso, é impossível demonstrar que a fazer a quadratura do círculo. Ao contrário, existem algumas lúnulas, as chamadas lúnulas de Hipócrates, algumas delas você pode fazer a quadratura usando somente régua e compasso, mas não qualquer lúnula. E é interessante saber que somente agora, na década de 70, é que se demonstrou, se conheceu exatamente, usando métodos sofisticados de teoria de Galois, quais são as lúnulas que você pode fazer a quadratura, usando somente régua e compasso. Só recentemente, usando resultados de álgebra muito poderosos, é que você conseguiu classificar quais lúnulas você pode quadrar. Mas isso não vem ao caso hoje aqui. Vamos mostrar como é que Euclides faz a quadratura de figuras planas, de regiões poligonais. Então eu te dou um polígono, uma região poligonal. Não necessariamente convexa, qualquer região poligonal qualquer. A, B, C, D, E, F, G, H. Eu quero construir um quadrado, entre aspas, igual a essa figura. Como é que Euclides procede? Ele faz o seguinte: primeiro, ele decompõe essa região em triângulos. Obviamente, há várias maneiras para decompor uma região poligonal em triângulos. Você pode ter um exercício interessante de combinatória, determinar, dado uma região poligonal, sabendo exatamente o número de lados, por exemplo, exige que ela é convexa, de quantas maneiras diferentes você pode decompô-la em triângulos, uma partição da figura em triângulos, ou seja, triângulos que não se sobrepõem, nem falta alguma coisa, que ela cobre totalmente e exatamente a figura. Então, eu decomponho a figura em triângulos. Por exemplo, chama esse aqui de T1, T2, T3, T4, T5, T6. No nosso caso, a figura tem 6 triângulos, mas podia ter 7, 8, N. Então, o que ele vai fazer é o seguinte: vai fazer a quadratura de cada um desses triangulinhos. Agora uma pergunta a vocês. Dados 2 quadrados, ele conseguiu transformar esses triângulos em quadradinhos. Aqui o Q1 igual a T1, Q2 igual a T2 e assim sucessivamente, Q6 igual a T6. Tem um bocado de quadradinho aí. Como é que ele transforma isso tudo em um quadrado? Pergunta para vocês: dados 2 quadrados, como é que você acha um quadrado igual aos 2? Você usa o nosso teorema de Pitágoras. Você tem um quadrado aqui, suponhamos que você tenha um quadrado. Está aqui esse quadrado. Um outro quadrado aqui. Você quer construir um quadrado que seja igual aos 2, na terminologia grega. Então você faz o seguinte: transporta esse quadrado para cá, coloca ele. Isso é fácil fazer com régua e compasso. Fica assim.
esse ângulo reto aqui. Une esse ponto a esse aqui. Então você obteve um triângulo retângulo. Então, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma desses quadrados. Então, se eu tiver uma série de quadradinhos, eu saio pego esses dois, chega um resultado aqui. Pega esse resultado com o seguinte, chega a outro resultado. Pega esse resultado com o seguinte, chega até o fim. No fim você tem o teu quadrado procurado. Então, se eu conseguir transformar cada triangulinho daquele em um quadradinho, eu resolvi o problema via teorema de Pitágoras. Em verdade, esse não é o caminho dos elementos, ele faz outra solução, mas essa aqui é tão boa quanto a dele, tá certo? Então, a única dificuldade, a única coisa que eu tenho que saber fazer é essa: quadrar um triângulo. Não é à toa que Euclides dá tanta importância aos triângulos nos elementos, porque os triângulos são básicos para muita coisa em geometria. Uma das figuras essenciais para você trabalhar em geometria. Então agora, nosso objetivo nos próximos minutos é saber quadrar um triângulo arbitrário. Então, eu vou apagar isso aqui não tem nada essencial para o que eu vou fazer. Então, a minha pergunta é essa: como fazer a quadratura de É isso que eu quero resolver. Muito bem. Então, nós vamos proceder da seguinte maneira. Para isso, eu vou precisar de um resultado extremamente poderoso dos elementos, que durante algum tempo, no final do século XIX, primeira metade do século XX, ele foi subconsiderado, foi pouco apreciado. Ele achava que ele era uma simples tradução geométrica de um resultado algébrico trivial, é a chamada leitura algébrica da geometria grega, chamada álgebra geométrica dos gregos, que diziam que os gregos pegaram a álgebra, entre aspas, dos babilônios e a vestiram com roupagem geométrica. Essa proposição 2.5 é extremamente importante, ela resolve problemas importantes, centrais em geometria. Quando nós formos estudar as cônicas, tudo isso, ela vai aparecer. Então, ela tem uma importância que não deve ser subestimada. A proposição 2.5 diz o seguinte: se uma linha for dividida em duas partes iguais e outras duas desiguais, ou seja, linha para Euclides quer dizer ou reta ou segmento de reta. Nós temos que, quando você vai ler matemática de uma certa época, você tem que tentar compreender qual era a terminologia, quais eram os termos empregados. Então, quando Euclides diz uma linha, é um segmento de reta ou uma reta. Fica claro pelo contexto que é que ele quer dizer. Então, se eu tiver um segmento de reta AB, ele diz duas coisas. Primeiro, eu divido esse segmento em partes iguais. Eu traço aqui, marco o ponto C, tal que AC é igual a CB. Depois, eu divido em partes desiguais. Eu marco o ponto D, arbitrário. Na nossa figura, nós vamos pôr D à direita de C, mas você podia muito bem colocar D à esquerda de C, o resultado é o mesmo. Então, o retângulo compreendido pelas partes desiguais.
Então, uma das partes desiguais é isso aqui. A outra parte desigual é isso. Então, o que Euclides está dizendo, a gente tem que se habituar com a terminologia dele, é que você tem isso aqui. Então, você chama esse ponto aqui de E. Então, DB é igual a DE. Você pega um compasso, DB é igual a DE. Então, o retângulo compreendido pelas partes desiguais, que é o retângulo ADEF, juntamente com o quadrado da parte entre as duas seções, está aqui as duas seções, C e D. Então o quadrado, ou seja, ele vai tomar o quadrado cujo lado é CD. Eu vou colocar aqui GH. Então, isso aqui vai ser K. KEGH é o quadrado cujo lado é CD, que é a parte compreendida entre as duas seções. As seções são determinadas por C e D. Será igual ao quadrado sobre metade da linha proposta. Ou seja, metade da linha proposta é CD, CB. Então, o que eu estou dizendo HKL. O que eu estou dizendo, em linguagem mais compacta, mais simbólica, que não é usada por Euclides, mas nos ajuda a entender, é o seguinte, que o retângulo AFKC, AF é D, mais o quadrado KEHG é igual ao quadrado CGLB. Se você for interpretar isso algebricamente, como foi feito durante muito tempo por autores como Zeuthen, o Tannery, o Ries e outros, se você chamar isso aqui de A, isso aqui de X, você está sempre. Então, isso aqui é A sobre 2. Isso aqui é A sobre 2 menos X. Então o que você está dizendo é o seguinte: mais isso, que é A sobre 2 mais A sobre 2 menos X, vezes X é isso, que é igual a isso, mais esse quadrado, isso aqui A menos X, mais A menos X ao quadrado. Você fazendo a conta, você vê que isso é uma trivialidade. Isso aqui dá exatamente A sobre 2 ao quadrado. Isso retira todo o significado, toda a importância da proposição. E é um espanto que essas pessoas não viram, não perceberam na hora que dizem isso, né? São a cegueira induzida pela maneira de pensar da época. Não viram que os usos que Euclides faz posteriormente dessa proposição não tem nada a ver com esse fato algébrico trivial. A demonstração é muito fácil. Mais uma vez, o importante é pegar a ideia da demonstração, que tem todas umas tecnicalidades para mostrar que os segmentos são paralelos, são perpendiculares, bababá, bababá, mas isso é a camisa de força imposta pelo método dedutivo. O método dedutivo é a maneira que o matemático tem para ter certeza de que não cometeu erros. Tá certo? Então você pensa, concebe as coisas e depois você transforma aquilo numa coisa bem cuidadosa para se policiar, verificar que você não cometeu nenhum erro. Muito bem. Então, o quadrado AFED é isso aqui. Vou procurar uma cor mais...
Vamos traçar essa diagonal. Observe o seguinte, aqui nós temos um paralelogramo. Todo retângulo, em particular todo quadrado é um paralelogramo. CGLB. Então, pelo teorema dos complementos, vocês veem que ele não é tão trivial, inútil assim. CKD é igual a EHL, vamos chamar isso aqui de M. Então, eu posso apagar isso aqui e colocar aqui. Isso, a figura marcada rosa, eu quero mostrar que ela é igual a esse quadrado, mais esse quadrado é igual ao quadrado grande. Agora, isso aqui, AC é metade de CB. Então, isso aqui é igual a isso. Então, eu vou apagar isso aqui e vou colocar aqui. Eu obtive uma figura que os gregos chamavam de gnomon. Um termo que aparece muito na geometria deles. Então, aquele retângulo original é igual a isso aqui. O que quero mostrar é que o retângulo original mais esse quadrado é igual ao quadrado grande, está demonstrado. Se eu adiciono esse quadrado aqui, eu obtenho um quadrado grande. Então, se você vê o espírito da demonstração, aí você vai ler as tecnicalidades, todos os detalhes para mostrar que as retas são paralelas, que são perpendiculares, etc, etc, etc. Você se perde se não tiver percebido o espírito da demonstração. Muito bem. Então, nós vamos aqui hoje fazer somente uma aplicação de 2,5. Mais tarde, quando a gente for falar das cônicas de Apolônio, o método da aplicação de áreas, nós veremos outros usos para 2,5, para a proposição 2,5. Mas o que nos interessa agora é que ela permite transformar qualquer figura plana em um quadrado. Em particular, ela nos permite transformar um triângulo em um quadrado. Então, eu te dou um triângulo. Eu quero transformá-lo em um quadrado. Vocês se lembram? Eu tinha uma figura poligonal, uma região poligonal. Eu a decompunha em triângulos, transformava cada triangulinho em um quadradinho. Depois, eu ia juntando esses quadradinhos até obter um quadrado final. Então, pega um triângulo qualquer, T. Eu quero transformá-lo em um quadrado. Bem, obviamente, eu posso pegar esse triângulo, transformá-lo em um paralelogramo. Esse paralelogramo eu transformo num retângulo. Aí, se eu pego metade do retângulo, eu obtenho um retângulo de área igual a do meu triângulo, ou seja, na terminologia grega, eu obtenho um retângulo igual ao meu triângulo. Transformo o triângulo num paralelogramo, transformo aquele paralelogramo num retângulo, pego metade do retângulo, eu tenho então um retângulo igual ao meu triângulo original. Muito bem. Então, eu vou mostrar agora, ou melhor, Euclides vai mostrar agora, o seguinte. Olha aqui, só antes de eu continuar com a demonstração, isso aqui é um resto de manuscrito, vocês veem, está sobre pergaminho, coisa do século 100, do ano 100 da Era Comum, depois de 100 anos depois de Cristo, o primeiro século. É um pedacinho de nada. É o vestígio mais antigo que a gente tem de algo dos elementos. É exatamente a proposição 2,5. Extraordinário isso. Isso aí tem 1.900 anos de idade. É o registro mais antigo que a gente tem dos elementos de Euclides.
Então agora eu vou demonstrar a proposição 2.14, descrever um quadrado igual a figura poligonal. Tá, então faz o seguinte, eu já posso apagar aqui. Então eu quero transformar meu triângulo em um quadrado. Primeiro, eu transformo meu triângulo num retângulozinho. Quando eu fizer isso, se o retângulo já for um quadrado, o problema está terminado. Então supõe que não. Então eu transformei meu triângulo nesse retângulo A, B, C, D. Então como é que eu procedo? Eu prolongo DC aqui, e marco tal que BC igual a CE. Então o ponto E foi escolhido de maneira que BC seja igual a CE. Agora eu considero esse segmento, o segmento DE. Marco seu ponto médio e traço a semicircunferência e prolongo BC até encontrar essa semicircunferência. Aliás, minhas letras estão diferentes. Peço perdão a vocês, deixa eu mudar de letras para não confundir vocês. Eu vou usar exatamente as letras que estão lá em cima. A figura não muda, só vai mudar a... Agora não há mais discordância entre o que está mostrado lá e o que eu estou fazendo. Então eu prolongo DC, que é perpendicular a B, até encontrar o semicírculo. E isso aqui é uma figura. Então eu afirmo o seguinte: o quadrado de lado KC é igual a esse retângulo. O quadrado KC, de lado KC, é igual ao retângulo AEDC. Mais uma vez, hoje em dia isso é demonstrado usando propriedades métricas num triângulo retângulo, porque esse retângulo aqui, esse triângulo é retângulo, inscrito em uma semicircunferência. Então KC é a altura, então KC ao quadrado é AC vezes BC. Vira um resultado numérico que você perde totalmente a visão da geometria que está por trás. Então, para demonstrar esse teorema, esse resultado, nós vamos usar dois fatos. Um é o teorema de Pitágoras, nós vamos aplicá-lo ao triângulo retângulo HCK, e outro é a proposição 2,5, que nós vamos aplicar ao segmento AB, dividido pelo seu ponto médio H, e esse ponto C aqui. Então vamos escrever isso aqui, para deixar essa figura aí para vocês seguirem. Então, primeiro, vamos usar o 2,5. Então, o retângulo AEDC mais o quadrado de lado HC, vocês se lembram, é o quadrado construído sobre a parte entre as duas seções. Isso aqui é igual ao quê? Ao quadrado construído sobre a metade. É o quadrado HB. Muito bem. Agora, o quadrado construído sobre HB, como H é o ponto médio, é igual ao quadrado construído sobre H. Como K está sobre o círculo, o quadrado construído sobre AH é igual ao quadrado construído sobre HK.
Então, esse retângulo mais o quadrado construído sobre HC é igual ao quadrado construído sobre HK. Muito bem. Agora, por outro lado, o teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado construído sobre HK, que é a hipotenusa do triângulo HKC, é igual ao quadrado construído sobre HC mais o quadrado construído com KC. Então, compara. Então, o quadrado sobre o retângulo AEDC vai ser igual ao quadrado construído sobre HC. Então, fica concluída a demonstração, como é que eu transformo um triângulo qualquer em um quadrado. Aí, como eu expliquei no começo, você sai juntando os quadradinhos 2 a 2 e, finalmente, chega ao seu quadrado final, que é igual à figura original dada. Ok. Então, eu já falei 1h30, eu acho que é abusar da paciência de vocês continuar falando. Então, quando nós formos falar sobre as cônicas de Apolônio e falarmos de aplicação de áreas, é também um local conveniente, inclusive eu acho que é mais rico para falar sobre a álgebra geométrica grega, devido à polêmica levantada em torno das cônicas, as reinterpretações mais modernas, tentando ver as cônicas de um ponto de vista totalmente geométrico e não como faziam no fim do século XIX, primeira metade do século XX, algebrizando o tratamento dado por Apolônio, que é muito mais rico do que essa visão algébrica. Então, por hoje, essa palestra fica por aqui. Tá? Obrigado a vocês.